Paz do Senhor para você. Bom, nós estamos aqui para mais um estudo bíblico. Nós estamos aqui no terceiro estudo que fala sobre o tema santificação. No primeiro e no segundo vídeo nós estudamos sobre o significado da palavra e começamos a buscar versículos, a ler, entender, interpretar os versículos com relação à revelação que os versículos trazem a respeito da santificação. E agora nós estamos indo para o final desse estudo. Nós paramos na parte de conclusões e nós paramos na conclusão que fala o seguinte: devemos ser santos em tudo que fizemos. Então nós vamos começar a partir da próxima conclusão, que fala sobre a santificação, a forma como que nós temos que estar buscando e fazendo essa santificação. Bom, nós estamos aqui vendo o seguinte: devemos ser santos em tudo que fizemos. É a última conclusão que nós trabalhamos no segundo vídeo. Agora nós vamos estar falando sobre como que essa santificação ela ocorre. Porque, como eu já falei, a santificação é algo que vem de dentro para fora. E essa ação, ela não é algo que nós começamos, nós seres humanos começamos esse processo de salvação e vamos até Deus. Sempre acontece de forma contrária. Deus, ele sempre inicia o processo, ele nos capacita através da fé, e nós, através da fé, nós assim podemos trilhar um caminho de santidade diante de Deus. Somente através da graça de Deus atuando em nós, primeiramente, é que nós conseguimos permanecer debaixo e na presença de Deus. Debaixo da graça é que nós conseguimos realmente ter as nossas vontades carnais dominadas. E mesmo assim, nós temos que vigiar, porque nós podemos vir a cair novamente na prática de pecado. Então, como que a santificação ela ocorre? Ela ocorre por meio de Jesus Cristo. Então, a nossa santificação ela não ocorre por meio de um sistema muito bem organizado doutrinariamente. Lógico que nós temos que ter zelo e cuidado pela palavra, que é a revelação especial de Deus, porém a santificação ela só ocorre mediante a mediação que Jesus Cristo realiza em nossa vida. Amém? Outro ponto de conclusão é o seguinte: nós devemos oferecer sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus. É muito interessante que nem todo sacrifício que é feito, todo culto é um culto de sacrifício, nem todo culto será aceitável a Deus. É muito importante entendermos que nem todo culto agrada a Deus. Nós vemos, por exemplo, no livro de Coríntios, Paulo falando sobre a ordem do culto. Os coríntios eles estavam manifestando todos os dons, achando que estavam realmente agradando a Deus. E lá em 1 Coríntios 11, nós vemos uma grande repreensão de Jesus, de Paulo aos coríntios, acerca da reunião de ceia que eles estavam realizando. Que aquela reunião, em vez de ser bênção, ela se tornou maldição, e Deus não estava aprovando aquele sacrifício que estava sendo feito ali. Então nós temos que tomar muito cuidado, porque não é o simples fato de você ir à igreja que quer dizer que Deus vai aceitar o seu sacrifício. Você precisa cultuar a Deus para que você possa realmente estar agradando a Ele. E essa santificação ela acontece também no momento do culto. Porém, nós temos que saber como que nós estamos cultuando, se é da forma que Deus agrada, se é feito com ordem e com decência. Bom, qual outra conclusão que nós podemos ter a respeito da santificação? A santificação ela nos faz ter isso aqui, revestindo de profunda compaixão
bondade, humildade, mansidão e paciência. Toda vez que nós temos e estamos vivendo a santificação, nós temos que nos revestir. O que é revestir? É realmente ter uma proteção a mais quando nós nos vestimos de alguma roupa. Então, quando nós falamos de nos revestir, nós temos que estar vestindo, aqui é apenas uma forma de linguagem, Paulo falando, que nós temos que ter um revestimento de profunda compaixão. Compaixão para com aqueles que estão vivendo na prática do pecado, compaixão por aqueles que se desviaram e não estão encontrando forças para poder voltar, compaixão por aqueles que estão no mundo afastados do Senhor e mesmo assim, tendo oportunidade, rejeitam o chamado para estar vivendo em comunhão. Bondade, nós temos que ter bondade para com todos. Humildade realmente é uma característica muito grande de uma pessoa que está vivendo santificação. É a humildade, a mansidão e a paciência. Toda pessoa que está vivendo realmente numa santificação, ela automaticamente será uma pessoa humilde. Uma pessoa que está vivendo em santificação quer dizer que ela está andando e vivendo uma vida de comunhão com Deus, e essa vida ela vive através de uma vida de humildade, de mansidão e de paciência. Outra conclusão que nós temos, a antepenúltima, como que nós podemos ter a santificação? Tendo fé em Jesus e amando os irmãos. Os irmãos podem ver que um assunto, uma conclusão, está ligada à outra. Por quê? O primeiro passo para nós termos a santificação na nossa vida é tendo fé em Jesus. Se você não tem fé em Jesus, de nada adiantará você procurar a santificação, porque a santificação, ela passa, como nós vimos aqui, ela passa por meio de Jesus. Jesus, ele faz a mediação entre a nossa santificação e a presença do Espírito Santo na nossa vida, nos santificando, para que possamos ter uma vida que santifica, que glorifica e exalta o nome do Senhor, o Deus Todo-Poderoso. E, em segundo momento, amando os irmãos. Não tem como nós sermos pessoas que estamos vivendo uma santificação se nós não amamos, se nós não estamos expressando o nosso amor aos irmãos. E esse expressar o amor não é somente através das nossas palavras, mas é também e principalmente através das nossas ações. Porque a santificação verdadeira, ela sempre vai nos fazer agir realmente segundo o temor de Deus, que nos leva realmente a ter atitudes, comportamentos, sentimentos que vão aparecer na nossa conduta de maneira santificada, separada para a glória de Deus. O penúltimo ponto aqui diz o seguinte: como que nós podemos ter a santificação na nossa vida? Sendo justo e santo como João Batista. João Batista, como nós sabemos, João Batista foi o primo de Jesus, filho de Isabel. Ele foi responsável por poder fazer o caminho, abrir o caminho para que o Messias pudesse vir, no caso Jesus. E João Batista, ele foi um homem justo e um homem santo. Então nós vemos que o princípio da justiça está totalmente ligado também à questão do princípio da santidade, porque não há como você ser uma pessoa que busca a santificação, sendo que você não é uma pessoa justa. E ser justo é você realmente agir acima do bem e do mal, agindo realmente de maneira imparcial. E é assim que funciona na vida de todo aquele ou de toda aquela que está vivendo e buscando viver uma vida de santificação. Você não fica querendo fazer o bem para todo mundo, mas você simplesmente age com justiça, porque essa é uma das características, esse é um dos atributos de Deus. Deus, ele é justiça. E Deus, ele é santo. Então, nós vemos que um princípio bíblico
Um princípio bíblico não pode realmente se contradizer um ao outro. Os atributos de Deus, eles não são conflitantes, eles são complementares entre si. Bom, a última conclusão que nós temos é a seguinte: a santificação ocorre quando prestamos culto. Aqui eu poderia ter colocado da seguinte maneira: a santificação também ocorre enquanto nós prestamos o nosso culto coletivo, apresentando o nosso corpo como sacrifício santo a Deus. Então, o nosso culto, na hora que nós vamos prestar um culto, na hora que nós estamos reunidos de forma coletiva dentro das quatro paredes para poder cultuar ali no nosso templo que já é organizado, é assim com a maioria das igrejas. Existe um existe o fenômeno das células, onde muitas pessoas estão agora aderindo a esse movimento, que também é chamado de movimento de desigrejados. São pessoas também que não querem mais, não concordam mais de cultuar ali no templo já institucionalizado. Então isso acontece muito. Então nós temos que entender que o nosso culto, quando nós estamos prestando ele, o que eu quero dizer com isso? Seja numa igreja, congregação que já está tudo institucionalizado, seja através de uma célula, quando nós estamos prestando culto, nós temos que prestar um culto com santidade, com o nosso corpo como sacrifício vivo e como sacrifício santo a Deus. Agora na nova aliança nós não fazemos mais sacrifícios de animais, mas nós nos sacrificamos em qual sentido? Quer dizer que nós nos matamos, nós tiramos sangue de nós mesmos? Não. Nós entregamos a nossa vida ali em adoração, o nosso tempo, a nossa santificação, para que o nome do Senhor seja glorificado. Amém? Bom, vamos lá. Finalizando, agora estamos na parte de aplicação. Nós estudamos várias conclusões, estudamos aqui vários versículos e agora nós vamos ver como que nós vamos aplicar essa palavra. Diz assim a aplicação: vamos colocar em prática a santificação que Deus requer de todos os seus servos e servas. Vamos ver o que estamos fazendo com nossos corpos e espírito, pois a santificação ocorre com nossos corpos e também no nosso espírito. Vamos procurar entregar nossos corpos como culto e sacrifício espiritual agradável a Deus. Então, como que nós vamos colocar em prática esse estudo bíblico? Nós temos que colocar em prática tudo que foi falado. Nós temos que parar e pensar como que nós estamos usando o nosso corpo. Nós estamos usando o nosso corpo com sabedoria, com cuidado, para santificar o nome do Senhor? Será que nós estamos lutando contra o pecado, lutando contra a imoralidade, contra a maldade, como nós estudamos aqui no estudo? Se nós estamos lutando contra a maldade que existe no nosso corpo, nessa carne, se nós estamos lutando contra os desejos do mundo, dos prazeres carnais, mundanos, isso é um sinal evidente de que nós estamos no caminho da santificação. Porque o caminho da santificação é um caminho onde nós lutamos, é uma luta entre o Espírito que habita em nós contra a própria carne que também nós estamos vivendo nela. Porque nós temos essa carne, nós temos esse corpo mortal ainda, e nós vivemos ainda nesse corpo mortal, e existe um desejo do corpo em saciar os seus desejos que vai de encontro, vai realmente conflitar com a vontade do Espírito Santo que habita em nós. Portanto, que nós possamos realmente entregar os nossos corpos como sacrifício vivo, espiritual, santo e agradável a Deus. Porque santificação não é somente uma palavra bonita, mas é uma ação diária que nós fazemos
purificando a nossa mente, nosso corpo, nosso espírito de tudo que é pecaminoso, de tudo aquilo que vai contra a palavra do Senhor. Deus abençoe você, a sua vida. Compartilhe esse estudo, deixe aqui o seu comentário para que mais pessoas possam ser abençoadas também. Creio que você foi ricamente abençoado e vamos juntos continuar a trilhar esse caminho da santificação enquanto Jesus Cristo ainda não vem. Deus abençoe você e toda a sua família em nome de Jesus. Amém.